Essa história das criptomoedas, elas já são antigas e elas vêm, né, apesar de algum tempo, já está por aí no mercado, muita gente se interessando por aquelas situações, né, que é óbvio, né, muita gente adquire criptomoeda, elas valorizam, por outro lado também elas não pagam imposto, é uma operação barata. Muita gente tinha defendido que elas foram lançadas para poder estar à margem, né, da sociedade, do governo, do controle e da regulamentação. E isso foi gerando muita especulação, muita gente investindo, ganhando dinheiro, vai crescendo. E algumas pessoas acreditam que isso vai ser a mil maravilha e não vai pagar imposto, porque o Estado, o governo, ele não vai conseguir dominar nem controlar essas situações. Por outro lado, o governo diz que isso é uma especulação, que muita gente perde dinheiro, isso aí às vezes é pirâmide, né? E as pessoas perdem dinheiro e que ele precisa regulamentar essa situação. Mas a gente sabe que a situação não é bem essa, né? Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, é interessante, né, a gente ver que tudo que cresce, né, como cresceu aí os aplicativos, como cresceu o aplicativo de passageiro, aplicativo de entrega, né, todas essas situações que crescem no nosso país, o governo deixa, né, isso ir até um determinado ponto e depois vem aquelas histórias, não, que para ficar melhor para as pessoas, para as empresas, a gente tem que regulamentar. E na verdade a gente vê que não é para ficar melhor para ninguém, né, a não ser para o governo. Porque a partir do momento que ele estabelece uma regulamentação, que ele cria disposições e ele assume o controle dessas situações, você vê que na verdade o que começa é você a pagar imposto sobre aquelas operações que você ainda não pagava, né? Tem uma taxa para isso, outra taxa para aquilo, uma tabela para isso. E aí a gente pensa, ué, mas por que a gente está pagando tanto imposto? Se é que o governo ele não devolve para a gente, né, tudo aquilo que a gente paga de imposto de uma maneira satisfatória. Mas o governo cada vez gasta mais dinheiro e está precisando de dinheiro. E agora, com essa questão das criptomoedas, né, está tendo um problema, muita gente fala em bolha. O que é bolha? É uma coisa que é irreal, aquilo estoura e aí volta aquele preço lá embaixo. Então, tecnicamente é isso. Teve um grande problema aí com a FTX, que a gente sabe disso. Os Estados Unidos estão começando, né, a implantar algumas regulamentações com relação a isso, e o Brasil já está discutindo isso há algum tempo. Apesar, né, da gente saber que muita coisa ainda não existe lei específica, com essa regulamentação eles vão colocar a regulamentação das criptomoedas e todos os ativos, né, cripto em torno, né, dessa situação a comando do Banco Central e da CMV, Comissão Mobiliária de Valores. Então, a partir do momento que isso entrar, né, que isso vira um ativo financeiro e entra dentro dessa situação, o governo já vai começar a ter essas informações. Porque apesar de não ter uma legislação específica, todo mundo concorda, principalmente a orientação da Receita, que você use e aplique as mesmas leis que já existem para essas operações financeiras que nós temos no mercado. Então, vale ressaltar que, na verdade, você já era obrigado a fazer, né, a declarar. Consequentemente, se tivesse uma variação patrimonial nessa questão das criptomoedas, dos criptoativos, não importa, você também tem que levar isso para a tributação, observar as tabelas, ver o valor que você ganhou, aplicar e fazer o recolhimento. Essa, mesmo não falando especificamente disso, mesmo quando a lei, quando ela foi criada, ela não existia esses criptoativos, mas na verdade eles dizem que a lei serve para tributar essa situação. E aí você acaba fazendo e pagando. Mas a diferença é que enquanto não era regulamentado, enquanto não é regulamentado, você declara e eles concordam com aquilo e eles não têm como conferir. Mas a partir do momento que isso é regulamentado, que as empresas todas passam a ser administradas e controladas tanto pelo Banco Central quanto pela CMV, o que vai acontecer? Eles vão ter essas informações. E aí já não dá mais para você, né, não dizer ou não declarar para não pagar imposto. Você vai ter que declarar, e se você não declarar, você vai cair na malha fina, e aí sim vem aquelas penalidades pesadas, né? Então, para aquelas pessoas que pensaram que efetivamente as criptomoedas, o mundo dos criptoativos iam ficar fora, né, do radar, do braço forte do governo e não iria pagar imposto,
ver que tudo está se encaminhando, né? Para os próximos dias nós temos uma regulamentação e depois, quem sabe, aquela legislação específica pesada e, consequentemente, o pagamento de imposto, sem conseguir você, né, deixar de informar ou deixar de tributar isso daí, porque o governo ele vai ter essas informações na mão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.